Fala rapaziada, meu nome é Matheus Venial, sou comentarista esportivo e jornalista e estou declarando nesse momento inaugurado esse canal aqui, que ainda não tem nome e não vou colocar por agora, vou esperar um pouquinho pensar melhor no que vai ser o nome, mas fato é que eu já estou devendo começar a fazer os vídeos há um tempo, então vou iniciar agora. E hoje, pós rodada 20. Por enquanto, começando com o Atlético Paranaense e Internacional. Passando bem rápido, tá? O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2-0. O Atlético, com um time interessante comandado por Odair Hellmann, conseguiu montar uma estrutura interessante para o campeonato e fincou o pé ali no G4. Né? O Santos fez uma excelente partida, assim como o Viveiros e também o Leozinho. O destaque principal fica para o Viveiros, que é o artilheiro da equipe, meteu um gol e deu uma assistência para o Leozinho, que acabou fazendo o primeiro gol da partida. E ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols, junto com o Pedro. Do outro lado do confronto, a gente tem o Internacional. Acidentado, desmontado, capenga, se arrastando, manco, quebrado. O adjetivo negativo não falta, mas o fato é que o Internacional tem um elenco péssimo. Né, e vem mostrando isso cada vez mais com esse elenco. Né? O time vem mostrando partidas ruins, quanto o Cruzeiro talvez deu alguma esperança quando fez um jogo até interessante, mas acabou perdendo. Mas com o Atlético Paranaense a gente viu o que pior pode apresentar o Internacional. Félix Torres mais uma partida tenebrosa e o Alejandro. Meu Deus do céu, o que fala do Alejandro, né? Cada partida que eu vejo do Alejandro é um desespero para mim ter que assistir até o final. Porque é um jogador que está muito abaixo fisicamente, né? O jogador veio com sobrepeso no pós-Copa e ele não tem reserva. Então é ele ou ele. E acaba que a esperança de gol, a esperança de vitória e de escapar dessa zona de rebaixamento, dessa briga aí, fica nos pés do Carboneiro e do Bernabé, que agora é meia. Né? Então, esse é o nível do quanto o time do Internacional está desmontado e é um time mal montado. Né? O Pesolano, ele tem técnico, na verdade, tem técnico, que ele tira leite de pedra. O Pesolano está tentando fazer isso. Só que parece que não vai acontecer. É bem capaz de ele ser demitido daqui a algumas rodadas. A sequência do Internacional é muito difícil, a probabilidade de ele ter que ficar pelo menos umas 3, 4 horas sem pontuar é muito grande. Né? A perspectiva para o Internacional a curto prazo é que ele acabe entrando na zona de rebaixamento mais cedo ou mais tarde. Porque os clubes de baixo estão começando a pontuar. E o Inter está estagnado. Segundo confronto, temos Santos 2, Chapecoense também 2. Cara, em respeito ao Chapecoense, que já está rebaixado, eu vou falar bem pouco sobre o time. Fez até um jogo interessante, mas acho que tarde demais para começar a querer pontuar e fazer bons jogos. A equipe se encontra em 20º colocado. Realmente é uma situação muito complicada para o Chapecoense. Infelizmente, vai ser o time que vai bater e voltar para a segunda divisão. Dito isso, o Santos tem que melhorar bastante, senão ele vai pegar esse mesmo bonde com a Chape. Né? Agora, em defesa do Neymar, que foi o cara do jogo, né? Fez 2 gols e garantiu que o Santos conseguisse pelo menos pontuar, ao entorno dele tá faltando demais. Né? Eu acho que o Neymar passa longe dele ser esse jogador que todo mundo não, que os seus fãs mais enérgicos acham que ele ainda é, ou que ele já foi, né? Mas ele ainda é muito bom. Ele ainda consegue entregar algo para o Santos. A gente viu nessa partida. Foi uma partida que o Santos perderia e o Neymar conseguiu fazer um jogo interessante ao ponto de conseguir arrancar um empate ali. O problema é, defensivamente o Santos é trágico. O Gabriel Brazão parece que ele enganou muita gente nessas últimas 2 temporadas e que acharam que realmente ele era um goleiro relevante ou um bom goleiro e ele vem entregando nada para o Santos nesse momento. A linha defensiva muito frágil, muito furada, ao ponto de tomar 2 gols num time que tem pouquíssimos gols, né? O último colocado, 20 jogos, 10 pontos. É absurdo isso. São 10 pontos em 20 jogos. É uma loucura. Se eu não me engano, é o único time que tem mais jogos do que pontos no campeonato. O único time que tem mais jogos do que pontos. Dito isso, o Neymar precisa de um apoio de mais algum jogador ali. O Gabigol, a gente imaginava que ele joga muito mais pelo nome.
né? Não vem jogando nada. Quando faz um gol ou outro ali, pô, ajuda o Santos, mas são muitos gols que enganam muito. As atuações dele são muito ruins e ele é muito pouco dinâmico pro jogo em geral. Eu acho que quem mais próximo de conseguir ajudar ele é o Gabriel Bom Tempo, talvez o Roleiser quando joga junto, mas mesmo assim nessa última partida acabou sendo pouco, né? 2-2 ficou pouco pro que o Santos precisa, né? Era o momento do Santos tentar se descolar dessa zona ali de disputa da zona de rebaixamento, o que não aconteceu. O Santos se mantém estagnado com 22 pontos, está em 14º, né, apenas um ponto da zona de rebaixamento. Lembrando, Vasco com 21, Remo também 21 e Mirassol 20. Tudo muito próximo. A qualquer momento, o Santos pode acabar entrando na zona de rebaixamento e não em 17º, mas em 19º, o que é muito ruim para o Santos. Bom, agora falando de Vasco 1, Mirassol também 1. Duelo dos desesperados, vantagem ficou mais pro Mirassol. Né? Jogando fora de casa, conseguiu um empate, colou no Vasco, colou também ali nos times fora da zona de rebaixamento, principalmente no Internacional, que também tem a mesma posição que o Vasco. A qualquer momento, a qualquer jogo ali, o Mirassol pode sair dessa zona de rebaixamento e empurrar algum time grande. Sendo bem sincero, pela toada que o campeonato está seguindo e pelos últimos jogos, eu acho que não teremos só um time grande sendo rebaixado, né? E eu acho que o Vasco pode ser um desses acabar caindo. A verdade é que o elenco do Vasco é bem acidentado. A montagem foi errada, né? O time é ruim. Acho que ele dependia muito do Felipe Coutinho no início do campeonato e o cara não aguentou a pressão, pediu para sair e agora o Vasco está nessa situação. Né? Note que com ele mudaria muita coisa, mas o time é ruim. O time é ruim. Fez duas contratações interessantes ali, trouxe o Deossa para volância, trouxe o Sousa para lateral, que pode entregar alguma coisa ali, mas não são jogadores que mudam o patamar do Vasco. Desperdiçou essa pausa do meio do ano ali da Copa do Mundo para trazer um técnico antes e poder ele se acostumar com o elenco. Trouxe um mais ali para o final dessa pausa e que acabou deixando o time ainda cru, né, com as ideias do técnico. Pode ser que melhore, pode ser que o técnico seja um bom técnico, consiga entregar alguma coisa com o Vasco, mas a perspectiva atual é do Vasco continuar nesse embolo aí da zona de rebaixamento. Seguindo para Bahia e Cruzeiro, eu acabei não falando em Santos e Chapecoense, mas tivemos lá o primeiro uso do impedimento semiautomático, que foi bem utilizado, conseguiu validar o gol da Chapecoense. Nesse jogo de Bahia e Corinthians, nós também tivemos um impedimento semiautomático, mas dessa vez também bem utilizado, mas para impedir um gol impedido, né? Impedir que acontecesse o gol do Veliz, né? O Alejo Veliz, acho que ex-jogador do Tottenham, que está chegando ali no Bahia por empréstimo, que estava impedido no lance, não era ele que estava impedido, era o Pulga que dá o passe para ele, estava impedido no lance, o impedimento semiautomático conseguiu achar ali e cortar o impedimento, que é, sendo bem sincero, por uma unha, mas o impedimento semiautomático está aí para isso, corrigir injustiça. Dito isso, foi um bom jogo do Bahia, né? Acho que o Corinthians enganou muita gente com aquele jogo contra o Remo na última rodada, que trouxe uma dominância, um pouco mais de cara de Fernando Diniz, né, um controle de posse de bola, uma dominância e tal. Eu acho que faltou pro Diniz ainda um controle total do seu elenco, coisa que o Rogério Ceni tem muito bem ali com o time do Bahia e acabou sobrepondo, né, o Corinthians com isso. A partida do Bahia é interessantíssima, né, tem um controle da partida, domina no geral o jogo. O Corinthians acha o seu gol muito cedo, acaba deixando o Bahia bem estável e dá a posse de bola pro Bahia, e o Bahia vai produzindo bastante até conseguir o seu gol. Né, acho que são 2 gols impedidos, um por semiautomático, o outro antes do semiautomático gritar, no finalzinho da partida, o André já estava marcando impedimento, não impedimento, né, uma falta, porque foi uma falta grotesca, né, foi uma solada na cabeça do zagueiro corintiano. Né. Dito isso tudo, eu acho que não é um jogo que preocupa muito o Corinthians, né, se mantém ali no bolo que ele busca ataque, ali Sul-Americana para cima, né, ali no colocado, a posição muito próxima ali do Bahia ainda, mas é um resultado que eu acho abaixo pro Bahia, né? O Bahia produziu para vencer no jogo e falta ainda, mesmo tendo um bom centroavante como o William José, falta pro Bahia poder de decisão. Não decide muitas partidas, demora muito para finalizar, né? Até quando finaliza com má qualidade e acaba entregando um futebol muito bom, mas que não consegue ultrapassar um teto. Parece que esse que é o limite do Bahia, ele estagnou. Né? E parece que ele não consegue ultrapassar essa barreira ali no máximo 5º colocado. Falta alguma coisa, acho que vai ter que ser um investimento um pouquinho mais pesado para a próxima temporada para ele poder ultrapassar isso e virar chave para poder vencer títulos ou brigar
mais pesado ali pela Libertadores e vaga direta. Vamos lá, Cruzeiro 0, Botafogo 1. Esse jogo é importante para a gente não se iludir com resultados específicos. O Cruzeiro venceu o Internacional na última rodada e já deu um pulo para sétimo colocado. O que já colocou assim a galera pensando no Cruzeiro já como, o Cruzeiro já chegou aqui de novo, né? Mas tem que lembrar muito bem que o Campeonato Brasileiro está muito embolado. Eu acho que ali do Bahia para cima tem um saltinho, né? O Bahia com 31, o Bragantino com 31, o Fluminense 33, e aí já vem Atlético Paranaense 36, Flamengo 38 e o Palmeiras já bem à frente com 44, né? Distancia um pouco mais. Dali para baixo é basicamente uma escadinha. Então tá muito mais embolado para baixo do que para cima. Então qualquer vitóriazinha lá de quem tá lá embaixo já te alça a um olhar meio errôneo, né? A posição de sétimo lugar do Cruzeiro era uma posição que veio com uma vitória em cima do time fragilíssimo que é o do Internacional, né? Vence bem até o jogo, apesar do Internacional ser melhor na partida em alguns momentos. O Cruzeiro vence bem, mas contra o Botafogo ele enfrentou um time um pouquinho mais coeso, né? O Botafogo, apesar dos pesares, né, de um desmanche, de algumas lideranças técnicas do time ter ido embora, né, durante a temporada, perdendo alguma posição ou outra, o Botafogo trouxe recentemente alguns jogadores e aí montou, junto com os jogadores que já tinham ali, montou um time até interessante. Tá? Eu não acho o time do Botafogo ruim, né? Mas também ele não é o time que era nas temporadas anteriores, em 24, em 23. Ele é um time mais fraco do que era em 24, mas ainda assim um time ok, para disputar onde está ali, para cima. Aí de 7 para cima, para baixo acho muito difícil. Tá entregando futebol abaixo do que a torcida botafoguense se acostumou, na verdade, mas ainda assim é um futebol interessante, ainda consegue pontuar, tá pontuando, que é o mais importante no campeonato de pontos corridos, né? Assim que vão falar, pontos corridos. Em contrapartida aqui, o Botafogo tá com um técnico ali que não tá há muito tempo no clube, tá com os jogadores chegando ainda ali, o goleiro é novo, tava com uma crise de goleiro e, por incrível que pareça, o craque desse jogo, para mim, foi o goleiro Wellerson, que chegou recentemente, né, o que já faz uma grande diferença. O Botafogo sofreu muito com goleiros nessa última temporada, né, na temporada passada e nessa, né, principalmente. Em contrapartida, o Cruzeiro de Arthur Jorge tá entregando muito menos do que se espera. Né, um time com muito bons jogadores ali, jogadores que chegaram a estar na seleção, né, por causa do Fabrício Bruno. Você tem Matheus Pereira, também foi. Você tem Roio, você tem Caio Jorge, que foi cogitado de seleção. Você tem muito jogador de muito nome, Gerson também ali. E o time não tá entregando futebol decente, não. O que era pro Cruzeiro estar disputando era ali do quinto para cima. E o Cruzeiro tá disputando do sétimo para baixo. Né? Em algum dado momento, estava disputando a zona de rebaixamento. Deu um respiro, mas já tá oscilando de novo. Tem que melhorar muito. Tem muito jogador que não entrou no ritmo ainda. Cruzeiro tá abaixo, muito abaixo das expectativas. Enquanto o Botafogo, mesmo tendo seu desmanche, eu acho que vem entregando mais do que se esperava. Eu esperava um Botafogo mais acidentado nesse retorno da Copa do Mundo, esperava um Botafogo cair de produção, mas acabou entregando ali até dois jogos pontuando, o que é muito importante. Novamente, campeonato de pontos corridos. Agora, Grêmio 1, Fluminense também 1. O que foi uma partida, eu acho que abaixo do Fluminense, partida ruim, mais uma, na verdade, né? Os 3 empates da sequência do Fluminense são partidas ruins do time, né? Tá precisando de melhorar o desempenho urgentemente, né? Já tá vendo alguns clubes começar a passar, né? Alguns não, né? O Atlético Paranaense passou o Fluminense e já colocou uma distanciazinha ali, né? Tem 3 pontos cravados ali de um pro outro, 33 a 36, né? O Fluminense precisa já, com uma certa urgência, né, se encontrar, né, nesse campeonato de novo. Né, muita gente pediu sair do Zubeldia, eu entendo não ter saído por estar bem no campeonato no geral. Tá em terceiro colocado, demitir um cara assim é mais difícil mesmo. Agora, em perspectiva, você empatar com times que estão lá na zona de rebaixamento, mesmo sendo fora de casa, não é o ideal. Será um jogo que o Fluminense pontuar bem, era para vencer. Né? Até porque o Fluminense já não é a primeira vez que vê os adversários acima, caso Flamengo e Palmeiras, tropeçando, e o Fluminense vai lá e tropeça junto, o que faz com que não se aproveita desses tropeços, né? O Fluminense ele não tem o investimento que Palmeiras e Flamengo têm, não tem estrutura, né, financeira ali, a tranquilidade financeira também o Palmeiras tem, mas o Fluminense tem ali
um elenco que, com os dois times dando mole, o Fluminense tem que pegar e aproveitar. Não tá fazendo isso. E isso pode prejudicar o Fluminense no campeonato. Né? Tá começando a ver times de baixo a colar. O Bragantino e o Bahia estão muito próximos. Qualquer rodada do Fluminense pode acabar despencando ali do G4 e indo lá para fora. Individualmente, a gente tem ali o Thiago Silva, que reestreou recentemente pelo Fluminense, né? E é um Fluminense muito dependente do Lúcio Costa, né? Impressionante como quando ele sai do time, como o time cai de produção. Né? Como o Savarino tá junto, ainda tem ali um respiro, né? Quando não tem um, tem o outro, mas o Savarino não estava disponível para essa partida. O Hulk fez um bom jogo, né? Mesmo deslocado de posição, eu não gosto dele como centroavante fixo. Né? Acho que ele tem que ser um segundo atacante ali próximo do centroavante, mas como o John Kennedy tá suspenso até por mais um jogo ainda, né? Por expulsão contra o Bragantino, eu entendo ele estar ali porque eles remancando juntos aí já seria um pouquinho mais pedir demais, né? Pro Zubeldia querer botar os dois dentro de campo juntos. No geral, o Fluminense perdeu quando podia perder. Né? Não era o ideal ali, pensando na parte de cima, quem tá acima, mas olhando para trás, perdeu quando podia perder. Agora é vencer, pontuar, para voltar a se distanciar de quem tá fora do G4. Né, para poder cravar sua posição ali e poder se garantir na próxima Libertadores, independente de caso conquiste um título ou não. Do lado de Grêmio agora, vamos falar de Grêmio. Assim como o Internacional e Santos, a qualquer momento vai entrar na zona de rebaixamento. Qualquer tropeço do Grêmio pode ser uma zona de rebaixamento. Eu acho que o empate com o Fluminense não é o pior dos resultados, apesar do Grêmio ter sido um pouquinho melhor que o Fluminense no segundo tempo, mas não é o pior dos resultados, né? Um time lá do G4, né? O Grêmio é um time brigando para não cair, então acho que pontuar é mais importante do que tudo nesse caso. O time não conseguiu acionar o Carlos Vinícius bem na partida, né? Foi facilmente anulado o Carlos Vinícius. Né? O gol acaba saindo ali quando entra o Diego Caíto. Sai o Pavão e entra ele no lugar, né? E aí ele acaba finalizando ali, a bola desvia e mata a coisa do Fábio pegar essa bola. Fábio que vinha fazendo um bom jogo, né? Pra mim, eu acho que o principal destaque do jogo, eu acho que vai ficar por conta do Fábio, mais uma vez, né? Impressionante como o Fábio envelhece e o futebol dele não diminui nada, né? É um excelente goleiro ainda e ainda tem lenha para queimar. Agora, antes de finalizar, é impressionante como o senhor Guilherme Aranda não consegue se manter saudável. Né? Vinha de lesão, reestreava contra o Grêmio, foi lá 20 minutos de jogo, lesão de novo e tem que entrar o render. Complicado. E a sensação, no momento, é que o Atlético Mineiro repassou para o Fluminense um Peugeot 206 ferrado, motor batido. Né, a qualquer momento o carro deixa na mão. Tem muito potencial o Guilherme Arana no Fluminense, ele é um lateral ofensivo, ele entrega uma ida e volta bem rápida, acho que é até melhor que o René, apesar do René ser melhor defensivamente no momento, mas ele não está 100% saudável, é sempre um problema. Né? O Fluminense contava com ele, mas já não conta mais para a próxima rodada. Próxima rodada do titular deve ser o René. Agora falando de Flamengo 1, São Paulo também 1. Também tivemos impedimento semiautomático sendo ativado nessa partida, dessa vez para anular o gol de Samuel Lino, que para mim foi o melhor jogador em campo nessa partida. Então, Flamengo e São Paulo é sempre um jogo complexo, né? É impressionante quando tem alguns times que são pedra no sapato fixar do Flamengo. E o São Paulo é uma delas. Sempre que o Flamengo tá ali podendo distanciar ou colar ali no Palmeiras, bem, chega um time desses aí e acaba dando uma emperrada. Nesse caso, foi o São Paulo, segurou bem o empate, né? O empate fora de casa, acho que apesar da sequência do São Paulo ser bem ruim, 5 jogos sem vencer, esse empate contra o Flamengo é importantíssimo, né? É um resultado positivo para o São Paulo. Um jogo fora de casa, um jogo difícil, né? Vinha já de uma derrota contra o Atlético Paranaense, que sofreu a virada, contra o Flamengo acabou sendo diferente, ele segurou o empate. Empate que pode dar uma esperança para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo caiu de produção bastante desde as decisões equivocadas da diretoria, né, de primeiro mandar o Crespo embora, aí traz o Roger, aí tem que mandar embora de novo, e a dança de cadeira de técnico no São Paulo, mas acredito que deva dar uma engrenadinha ali e se manter, e não deva disputar a zona de rebaixamento não, deve ficar na parte de cima da tabela, é a perspectiva para o São Paulo para mim. Um jogo, no geral, ok, do São Paulo, até bem positivo. Do Flamengo, eu acho que esperava mais da defesa do Flamengo, né? Ainda muito frágil, né? O que é estranho, né? Porque a gente tem um jogador, quem fez o gol, né? O Léo Pereira, jogador de seleção, né? E também tem que se falar de uma coisa. É impressionante como o Vitão não casou com esse time do Flamengo. O ponto mais fraco ali da defesa do Flamengo.
né? Acabou, não houve nenhuma falha grotesca assim do Vitão, mas tem uma falha ali dele ali no lance do gol que acaba deixando o Caleri com mais espaço para finalizar. No geral, eu acho um jogo ok para baixo do Flamengo. Também não é nada demais. Eu acho que o principal pesar dessa não vitória do Flamengo, desse empate, é que nessa rodada aconteceu alguma coisa que normalmente não acontece, raramente acontece, né? Que é um tropeço palmeirense, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o Flamengo não soube aproveitar isso realmente. Já conseguiu pontuar, diminuiu um ponto de distância, mas ainda assim, ainda é uma gordura maior entre Palmeiras e Flamengo, o que, se o Flamengo não aproveitar os tropeços do Palmeiras, vai ficar difícil de conseguir disputar esse campeonato. Vamos falar agora de Remo e Vitória. Deixar Palmeiras e Atlético Mineiro por último, né? Estamos falando do líder do campeonato, vamos deixar ele com uma posição de destaque aqui, né? Remo e Vitória, que fez um jogo até o Remo, né? No caso, fez um jogo muito interessante, né? Consegue já começar a vislumbrar uma saída da zona de rebaixamento. Claro, ainda vem com muita instabilidade, né? Tá, se você viu os últimos 5 jogos, vitória, derrota, mas é uma equipe que está ali, buscando o seu objetivo de sair da zona de rebaixamento. Eu acho que é um objetivo impalpável e eu acho que vai escapar. Eu não acho que o Remo vai ser rebaixado. Eu continuo insistindo que 2 times grandes vão acabar sendo rebaixados. Minha aposta atual é Vasco e Internacional. O Grêmio e Santos, eles têm uma coisa que Vasco e Internacional não tem, que é um jogador que faz a diferença. O Santos tem o Neymar. Em momentos críticos, como foi contra a Chapecoense, o Neymar conseguiu ali ajudar o time. E o Grêmio tem o Carlos Vinícius, que não tem a qualidade do Neymar, mas é um homem-gol. A bola chega para ele, o cara fede a gol, ele sempre deixa ali o seu golzinho, o que vem ajudando muito o Grêmio a não estar na zona de rebaixamento. O Inter é um time esfarelado. E o Vasco também, assim como o Inter, é um time muito mal montado. Né? Então, a qualquer momento, esses times podem acabar se afundando e talvez até não só o Remo, mas também o Mirassol pode acabar, não me surpreenderia, de Remo e Mirassol escaparem e até 3 grandes caírem. Não me surpreenderia. Pelo campeonato, pelo momento atual do campeonato, principalmente. Mas falando do jogo em si, o Vitória fez um jogo muito abaixo, né, do que a gente está acostumado. Né? Claro, o Vitória do Barradão, que tem aquele estigma de time mais raçudo, mais força de jogo, mas meio que a torcida leva o time junto e eleva até a qualidade do elenco, como tá jogando lá. Fora de casa, geralmente é um pouco mais problemático pro Vitória. E enfrentou um time que também tem uma torcida muito forte dentro de casa, que é o Remo. O Remo fez um jogo honesto, fez um bom jogo, né, conseguiu ali o seu resultado, mas também teve mesmo vencendo por 2-0, acho que a grande atuação da noite, né, foi do Marcelo Rangel, o goleiro do Remo, né, fez ali suas defesas, ali umas 5 defesas totais, defesas difíceis ali, dentro da pequena área, e o Léo Condé, assim como o Jair Ventura, vai se mostrando um bom técnico ali para, pelo menos, o que foi o estigma do Jair Ventura, né, de ser um bom técnico, pelo menos, para tirar o time da zona de rebaixamento, que é o que ele está fazendo com o Remo no momento. Acredito que vai conseguir escapar, até porque o Remo não tem um time ruim. Para um time que subiu de Série B, é um time até honesto, que pode conseguir fazer alguma coisa interessante nesse campeonato. Ele tem o Zé Ivaldo recém-contratado, tem o Zé Wellison ali, que era o volante do Fortaleza, que era do Fortaleza, né? É um bom volante de marcação. O Pikachu, que sempre ajuda bastante os times que está, um jogador muito útil. Né? O Aleph Manga, que apesar das suas polêmicas anteriores lá de caso de aposta, ainda é um bom jogador, que consegue entregar positivamente pro time do Remo. Tem um banco que segue uns jogadores interessantes, tipo o Talhari, pode entrar e ajudar, apesar de não ter feito um bom jogo ontem. O Patrick, que tem uma qualidade de bola no pé, apesar do seu desempenho físico ser baixo. Então dá para ir se equilibrando e não me surpreenderia do Remo na próxima rodada já estar fora da zona de rebaixamento. Bragantino e Curitiba. O jogo que ninguém assistiu direito. Né? Ninguém que eu falo, tipo assim, torcedor médio de futebol, né? Acabou não assistindo porque muitos jogos ali próximos um do outro e acaba que tinha jogos mais interessantes com o nome ali, você vendo no mesmo momento. Era um jogo até interessante, né? É um Curitiba diferente, né, que chega ali com um bom elenco, fazendo um campeonato honesto, né, para quem subiu de primeira da segunda divisão. Ali você olha o campeonato que o Curitiba e o Atlético Paranaense estão fazendo, né, é muito bom, né, o Atlético Paranaense, claro, bem melhor, né, mas também por ter um pouco mais de investimento e ter sido um ioiô no rebaixamento, foi e voltou, né, acaba conseguindo manter um pouco do elenco. E o Curitiba mais com uma construção, né, eu acho um bom time, eu acho que vai conseguir se manter na Série A, talvez até
sem muitos sustos, tá? Estamos ali um time com 27 pontos, né? Ainda assim tem um risco ali, o mais próximo da zona de rebaixamento ali tá a 6 pontos da zona de rebaixamento contra o Vasco, né, que tem 21, mas que dá para o Coritiba administrar bem essa gordura que já criou e se manter longe da zona de rebaixamento. Né? Em contrapartida, além de Curitiba, nós na partida tem que falar também do Bragantino. O Bragantino também faz um bom campeonato, está em quinto colocado, né? A qualquer momento pode acabar pintando ali no G4, mas está ali na qualificatória da Libertadores, vem fazendo um campeonato bom, né? Já são 5 jogos sem perder pelo menos, né? Os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, né? Teve empate com Curitiba, teve empate com o Fluminense, e para trás do campeonato com 3 vitórias em sequência, né? O que era muito importante, né, para o Bragantino poder se reencontrar, se chegar assim e elevar um pouquinho o patamar da equipe, né, que é bem ioiô de tabela, né? Tem hora que tá lá em cima no campeonato, no outro tá quase caindo e tá bem assim, né, instável ainda, né? Mas acredito que deva estabilizar e se manter brigando na parte de cima da tabela por alguns anos, né? O time do Bragantino é um bom time. Tá? Vai ser um pouquinho mais curto aqui, porque o jogo foi um 0x0, né? Não teve muitos destaques, foi um jogo bem igual ali, bem truncado, preso no meio de campo, não teve muito o que se falar. Então, o principal destaque do jogo, acho que foi o Thiago Volpe, do Bragantino, né? Para você ver como o jogo não teve lá muita coisa assim. Vamos lá, agora o seu último jogo, né? Falando de Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2. O ponto principal é o seguinte: o Palmeiras perdeu quando podia perder. Tem gordura no campeonato e o adversário também tropeçou, apesar de ter pontuado. O Palmeiras, eu acho que o principal ponto negativo desse jogo é o Carlos Miguel, né? A falha dele é grotesca num dos gols do Atlético Mineiro, né? E acaba sendo bem bizarro o lance. Diz muito pouco sobre o que é o Carlos Miguel, tá? Eu acho que o Carlos Miguel é um bom goleiro. Eu tive minhas críticas ao Carlos Miguel, eu acho que ele não chegou pronto no Palmeiras, né? Ele ainda precisava mais de maturação, amadurecer um pouco mais, mas ele conseguiu adquirir isso jogando, né? E conquistou ali seu espaço com o Palmeiras ali, né? No mais, eu detestei, né? Em algum momento, quando o Abel puxa o Eni Martínez para ali, para a linha de zaga e faz um três zagueiros, eu detestei quando ele fez isso em algum momento. Tá? Ele não faz isso o tempo todo, mas em algum momento ele fez. E eu achei bem, bem ruim. Tá? Não acho que funcionou legal. Paulinho como centroavante ali também não funcionou. Cara, eu vou continuar insistindo. O Arias, ele não rende tão bem assim no lado esquerdo. O ponto principal do Arias é o 1 contra 1 do lado direito. Ele tem busca profundidade e eu acho que ali ele vai conseguir entregar bem mais do que pela esquerda. Né? Acho que a gente pode lembrar dele no Fluminense, caindo ali pela esquerda, ele não conseguia entregar o mesmo futebol que ele entregava pela direita. Porque o pé dominante para fazer o drible, para pegar a linha de fundo, ele fazia isso muito bem e foi onde ele conseguiu entregar o melhor futebol da carreira dele, né? Então, ainda tentaria um pouco mais de testar um pouco mais o Arias pelo lado direito e puxar o Maurício para a esquerda, né? Para tentar dar essa estabilizada, ver se o Arias consegue voltar esse tempo dele mais plástico dele como jogador. No mais, ele é destaque positivo. Acho que do lado do Palmeiras você tem ali o Andrés Pereira e o Marlon Freitas, que são sempre muito bons nesse meio de campo. É uma dupla de volante, aí, se eu não me engano, a melhor dupla de volante do Campeonato Brasileiro. Acho que até com uma certa folga. Né? Pode ter um volante ou outro que seja melhor, mas a dupla em si é a ideal. Do lado do Atlético Mineiro, o Everson, né? Acho que ele faz um jogo muito bom, e o Vitor Hugo também. O Bernardo não faz um jogo ruim, isso aí é um fato, né? Mas a partida do Vitor Hugo é muito boa. Os caras que subiram do banco, acho que o Felipe Anderson por ter feito, o Felipe Anderson e também o Igor Gomes por terem feito os gols, merece um destaque também. O Eduardo Domingues, né, o técnico do Atlético Mineiro, acho que finalmente vai conseguindo encontrar o seu time, apesar do time ainda não estar o ideal. Ele já consegue entregar um futebol um pouquinho mais interessante do que vinha entregando anteriormente. No geral, aqui, pro Atlético Mineiro, muito bom. Né, conseguiu dar aquela distanciada ali dos que estavam vindo lá de baixo. Chega ali, cola ali no Botafogo, cola ali próximo ao Bahia, para poder disputar ali na parte de cima da tabela, que eu acho que é onde tanto Corinthians quanto Atlético Mineiro e Botafogo vão estar disputando a maior parte do campeonato. Eu não acredito que eles devam cair de produção ao ponto de disputar na parte de baixo. Bom, falando de todos os jogos, né, vou repassar aqui rapidamente como ficou a tabela, né, do Campeonato Brasileiro, né, iniciando de baixo para cima, com Chapecoense em 20º com 10 pontos, praticamente já rebaixado, no meu ponto de vista, já rebaixado, né, seguida de Mirassol com 20 pontos, 19º, Remo
21 pontos em 18º, e o Vasco aos mesmos 21, 17º, completando a zona de rebaixamento, por causa do saldo de gols, porque logo acima, Internacional 16º também tem 21 pontos. 15º, Grêmio, 22, Santos acima, 22 também, Vitória, que já dá um saltinho ali, 13º, com 26, assim como São Paulo, em 12º, também com 26 pontos. Curitiba e Cruzeiro e Curitiba, no caso, né, respectivamente, com 27 pontos, em 11º e em 10º. Mais acima, Corinthians e Atlético Mineiro com 28, né, respectivamente, em 9º e 8º. Botafogo ali com 29 pontos. Logo à frente, Bahia e Bragantino com 31. Depois, completando o G4, é Fluminense com 33, Atlético Paranaense com 36, Flamengo 38 e Palmeiras com 44. Disso aqui, como eu falei muito bem aqui na tabela, você consegue perceber que o Palmeiras, como eu falei antes, perdeu quando podia perder, né? 38 para 44 é uma gordurinha considerável para o Palmeiras conseguir se distanciar, né? Se manter e se distanciar depois em caso de um outro tropeço do Flamengo. Lembrando, o Flamengo tem uma partida a menos, assim como o Mirassol, que a partida entre os dois, né, deve acontecer ali em alguma data FIFA específica ou então num espaço de calendário que a CBF deva arrumar, o que deve ser bem difícil de arrumar. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Em breve teremos os cortes desse vídeo e também de outros vídeos, né? Tanto aqui no YouTube Shorts, no mesmo canal aqui, como também no Instagram em @MatheusVenial e também no TikTok também, @MatheusVenial. Então, se puderem ir lá e dar uma seguidinha, nós agradece. Valeu! E também não esqueçam de dar um like, se inscreve, ajuda a gente, né? Eu preciso de um dinheirinho, pô. Dá uma moral pro pai, pra poder fazer um pouco mais de vídeo pra vocês. Valeu, é nóis.